Alô, alô, e seja bem-vindo e bem-vinda aqui à nossa aula. Pois é, eu resolvi, como te disse no grupo do WhatsApp, resolvi começar aqui a fazer umas aulas, semanais para alimentar ali o nosso grupo, não é? Eles estavam um bocadinho parado e tem que começar a mexer, todos nós temos que estar em movimento, é muito importante. Então eu resolvi fazer aqui estas aulas semanais, quarta-feira às 3, ok? Vamos ter aqui no YouTube as nossas aulas, sempre com o propósito de te ajudar e passares para o próximo nível através do teu negócio, ok? Para que possas conseguir atrair as pessoas com quem queres trabalhar até ti diariamente, comunicares aquilo que elas querem saber e vender para as mesmas todos os dias, ok? Então, nada melhor para começarmos do que com este tema, como é que nós ajudamos o nosso público. E realmente, só que um à parte, todos os temas que tu vais ver aqui nestas aulas são perguntas, dúvidas que têm surgido ao longo do tempo. Portanto, esta questão, esta necessidade de como é que eu vou ajudar o meu público, o que é que o meu público precisa de saber para que o meu conteúdo chame a atenção, aliás, todo o meu trabalho chama a atenção, não é? O que é que eu tenho de fazer? Então, acima de tudo, até deixei aqui esta mega palavra, porque é a chave. Como é que ajudamos o nosso público? Nós ajudamos sendo úteis, ok? Não é por acaso que eu costumo dizer muito, eu foco muito nesta frase. Nós temos que comunicar aquilo que o nosso público necessita para depois entregarmos aquilo que nós sabemos que ele precisa. Porque esse é o seguinte: nós temos muito a tendência de comunicar aquilo que nós achamos que funciona, comunicar aquilo, aliás, fazer no geral, aplicar no geral aquilo que nós achamos que vai funcionar para o nosso público. Ou porque já vimos em algum lugar, e funcionou, enfim. Aqui a questão é só uma. O teu negócio é o teu negócio. Claro que sim, claro que te podes inspirar, mas o teu público, ele está a ser atraído para ti porque és tu, ok? Por isso mesmo é que existem vários outros profissionais como tu e por alguma razão o teu cliente vai escolher-te a ti ao invés de escolher outro profissional, porque és tu, porque ele identifica-se com a tua maneira de atrair, a tua maneira de comunicar, a tua maneira de vender, a tua forma de entregar o teu produto, ok? Portanto, tu tens que comunicar aquilo que ele quer saber para que depois possas então entregar aquilo que tu sabes que ele precisa. Só aqui também uma outra parte. Regra geral, e esta é também uma questão que me aparece muito, e se puder ajudar aqui neste sentido, ótimo, é o seguinte: normalmente, quando me dizem, Sara, mas olha, eu tenho várias formações, eu sou especialista em várias especialidades, sou especialista em várias especialidades, por isso tu percebeste. Portanto, há várias formações que nós podemos aproveitar e passar para o nosso público, mas há forma de fazer. O nosso público, quando chega ao nosso perfil, ele só quer ajuda na resolução da sua dor, ok? Portanto, nada, não interessa tu colocares se és especialista em X, Y e Z, ou se tens a formação A, B e C, não interessa, ele não quer saber. Pode lá estar, mas está só a ganhar espaço. A tua bio tem que estar o mais simples e clara possível. Ela tem que mostrar ao teu público que ele pode ter a ajuda que precisa ali contigo. Ok? Portanto, esta é só uma parte, mas isto para te dizer, esta frase é muito importante e eu farto-me de falar sobre ela. Comunica aquilo que o teu público quer saber e entrega aquilo que tu sabes que ele precisa. Vais entregar todas as formações, todo o teu know-how no produto. Aí é que tu tens que mostrar aquilo que aprendeste nas formações, que ferramenta é que podes usar com a pessoa e por aí fora, ok? Isto também é útil para o seguinte: ainda ontem, na sessão de mentoria do Mestre das Vendas, nós estávamos todos os clientes estavam lá dentro, estávamos a fazer uma sessão em grupo e individual, e quando chegou a parte de uma cliente que é terapeuta, ela é terapeuta, mas ela depois usa várias ferramentas dentro da sua terapia, ou seja, ela usa a numerologia, é uma das ferramentas que ela utiliza. O que é que ela começou por dizer? Olha, Sara.
eu utilizo muito nas minhas terapias, utilizo muito a numerologia. Porquê? Porque muitas das vezes a numerologia vai ajudar o meu cliente, paciente, vai ajudá-lo a descobrir o seu arquétipo, ou seja, ele vai conseguir conhecer-se melhor. E eu, através da numerologia, consigo ajudá-lo neste sentido. Ou seja, quando um paciente desta terapeuta chega até ela e precisa de ajuda em conhecer-se, ela pode usar a numerologia, a ferramenta numerologia. Claro que pode utilizar outras, ok? Mas uma das que ela pode utilizar é a numerologia. Ou seja, ela não está a falar sobre numerologia nem no seu conteúdo, nem na sua bio. Ela vai entregar aquilo que ela sabe que o paciente vai precisar. Mas antes disso, ela vai comunicar, e faz, e muito bem, vai comunicar aquilo que o seu público quer saber para resolver o seu problema, ok? Então, como é que ajudamos então o nosso público? Vamos ser sempre úteis, ou seja, nós vamos estar sempre ao encontro da sua necessidade. Primeiro de tudo, ok? Antes de sermos úteis para o nosso público, nós temos que ser úteis para nós próprios. E como é que isso começa a funcionar? Quando nós temos clareza na nossa meta, ok? De nada interessa, e eu ainda hoje, ontem e hoje, estou numa formação sobre lançamento de produtos e foca-se muito nisto, que é, se nós não fazemos de antemão uma estruturação de tudo aquilo que temos e, no fim, uma estruturação de tudo aquilo que ganhamos e gastamos, são tiros no escuro. É como se tu me disseres assim, Sara, olha, eu fico bem com um cliente aqui e outro acolá. Ok. Agora, se tu me disseres, eu quero levar o meu negócio para outro nível, eu quero vender diariamente, eu quero ajudar pessoas todos os dias com os meus produtos, eu quero escalar os meus produtos, eu quero ir além de fronteiras com o meu negócio, então aí tu tens que fazer as coisas da forma correta. Tu tens que ir limando as arestas, mas antes de limar as arestas, tu tens que ter clareza daquilo que tu queres fazer e depois tens que ter clareza daquilo que fizeste e daquilo que adquiriste, ok? Então é muito importante nós termos a clareza na nossa meta. Só que outra parte, está tudo ok, tu queres ter um cliente aqui, uma cliente acolá, ok? Não há aqui certo ou errado, tu podes perfeitamente, aliás, eu durante algum tempo, penso que em 2015, 2016, eu trabalhei com uma coach, era coach de mulheres, portanto ela trabalhava ao feminino e trabalha, continua a trabalhar, e o que é que ela fazia? Ela queria, no início do seu trabalho, agora já é diferente e já escala e tudo mais, mas no início do seu trabalho, ela tinha o objetivo de pagar as suas contas mensais apenas. Porque ela não precisava, não gastava dinheiro em mais nada. Portanto, ela só queria gastar, só queria ganhar aquilo que a ajudasse a pagar as suas contas mensais e, claro, depois um extra para investir em si, no seu conhecimento e por aí fora. Mas o objetivo dela era ela conseguir viver do seu negócio, que o negócio a possibilitasse. Lembro-me muito bem dela me dizer: Sara, eu quero continuar a fazer as minhas caminhadas na praia. E se o meu negócio me proporcionar isso, para mim está tudo bem. Eu só quero ter o ganho que me ajuda a pagar as minhas contas mensais, inclusive o pagamento do carro que ela tinha recentemente. E eu lembro-me tão bem dela dizer isto: eu só quero que o meu negócio me continue a possibilitar as minhas caminhadas na praia. E isto é bonito, não é? Portanto, está tudo ok se tu tens como objetivo só ter um cliente aqui, um cliente acolá, está tudo bem com isso. Aquilo que eu te quero dizer é, se tu queres ir mais à frente, se tu queres colocar o teu negócio noutro nível, então aí faz todo o sentido teres clareza nas tuas metas, ok? E como é que nós fazemos isso? Então, primeiro nós temos que ter clareza no caminho que queremos hoje, ok? Não interessa se o teu caminho vai mudar amanhã, não interessa se tu vais querer algo diferente, se vais querer mudar o teu posicionamento, seja o que for, importa hoje, ok? Amanhã podes querer outra coisa, mas hoje, o que é que tu queres fazer hoje? Eu própria já modifiquei. Eu comecei o meu negócio em 2012 e em 2012 eu não sabia por onde começar. Não é? Eu sabia que queria ter um negócio para ter a tão aclamada liberdade, mas liberdade de várias coisas, não só a liberdade de tempo e de espaço,
mas sim também a liberdade de conhecimento, a liberdade de criatividade que eu não estava a conseguir até então no trabalho que tinha. Então, em 2012, eu comecei por gerir redes sociais. Portanto, eu já era formada em marketing e publicidade. O meu último trabalho, eu tinha estado no departamento de marketing de uma empresa de tecnologias de informação, então eu estava a aprender muito sobre redes sociais, blogs, na altura havia muitos blogs, o email marketing também já surgia, sales letters também na altura, então eu estava muito nesse sentido. Eu peguei nesse meu conhecimento e comecei a aplicar. Claro que depois, com o tempo, eu fui aprendendo cada vez mais à medida que também ia conseguindo os primeiros clientes e conseguia investir para conhecer mais. Mas eu comecei com aquilo que eu tinha, ok? Depois, em 2018, eu virei o meu posicionamento para 100% online, portanto, até então eu só trabalhava presencial, no presencial, mas em 2018 eu mudei-me para Cabo Verde, então eu tive que deixar os meus clientes cá em Portugal e dedicar-me 100% online. Foi um recomeçar, porque eu não tinha sequer, portanto, eu trabalhava em redes sociais, mas era diferente daquilo que eu agora iria fazer para mim. Foi aí que começaram a surgir os funis de marketing, enfim, todo o mundo para ser explorado, não é? Porque eu estava muito focada só em trabalhar para os outros e portanto, num regime presencial, não, as estratégias que eu utilizava não eram de todas as estratégias que eu depois comecei a utilizar em 2018, mas pronto, mas isto para te dizer que em 2018 eu comecei a virar o meu negócio para online e comecei a focar-me no público coach, portanto, profissionais da área do coaching, ok? E depois, em 2020, acabei por também me formar em coach. Portanto, isto para te dizer que o mundo dá muitas voltas, não é? Nós hoje podemos gostar de uma coisa, amanhã podemos gostar de outra, e está tudo ok. Portanto, e outra coisa, hoje em dia eu já estou com o posicionamento mais alargado, portanto, eu já trabalho com empreendedores no geral, portanto, já não estou só focada em coach, ok? Então, isto para te dizer que tu deves ter clareza naquilo que queres fazer hoje, sem pensares no amanhã, ok? Portanto, outra coisa, Sara, mas eu gosto de muitas coisas, eu não sei o que hei de fazer, porque isto é. Eu sei que esta dificuldade existe bastante, continua a existir bastante e está tudo bem. Aliás, tu podes fazer várias coisas. Tu podes, por exemplo, fazer uma lista daquilo que tu gostas de fazer, ok? Aquilo que tu podes aproveitar hoje em dia como uma competência para explorares o teu negócio, como se já estás a explorar o teu negócio, mas tu vês, pá, mas eu gosto de falar de várias coisas. Então, começa a ver se tudo aquilo que tu gostas de falar se complementa. Se se complementar, ótimo, tu podes ter uma só. Lembras-te daquele exemplo que eu ainda agora estava a dizer, da cliente do mestre das vendas, que ajuda pacientes também através da numerologia, mas ela usa outras ferramentas, mas uma das é a numerologia. Então, tu podes gostar de falar de várias coisas, mas todas essas coisas podem se complementar. Por exemplo, imagina que tu trabalhas com empreendedores tal como eu. Tu podes ajudá-los em vários temas. Tu podes ajudar empreendedores a organizar-se, a serem mais produtivos, a vender dentro do seu negócio. Portanto, tu podes falar para um só público e podes ajudá-lo a partir de vários temas. Claro que depois convém que faças todas as ligações e não podes estar a falar de tudo ao mesmo tempo, não, tem que haver estratégia nesse sentido, mas se gostas de várias coisas, podes fazer várias coisas ao mesmo tempo, ok? E tudo num só posicionamento, ok? Portanto, se este foi um pequeno aqui à parte de se sabes aquilo que queres fazer hoje ou se aquilo que tu queres fazer hoje são várias coisas, então está tudo bem com isso, complementa, torna tudo num só, ok? Depois, o que é que tu também podes não fazer neste caso? Por exemplo, quando tu me dizes assim, olha, vou trabalhar neste posicionamento e passado um mês, não é? Ou até menos, eu por mim falo, não funciona, vou trocar. Isto sim é que não funciona, ok? Porque, e isto acontece muito quando nós temos aquela indecisão de o que é que eu vou fazer, eu gosto de falar de várias coisas. Então começas a falar de uma, depois já passas para outra. A verdade é que tu, se tu não tens consistência num caminho, tu não vais conseguir resultados.
porque tu precisas de repetir os teus passos para que o teu público possa agir, ok? Portanto, acima de tudo, e eu já te disse aqui, tu podes realmente ou fazes uma lista de posicionamentos que gostas e de nichos que gostas, se eles se complementam, tudo bem, se não se complementam, vais fazer por prioridade. Começa por fazer dentro de tudo aquilo que tu gostas, mas qual é aquele que gostas mais? Há sempre ali um tema que nos chama mais a atenção. E se por acaso tu tens a ideia, sim, Sara, eu depois começo a desanimar. Tu começas a desanimar porque não estás a aplicar o método, não, ou então não estás a ser consistente nesse mesmo método. Ok? Por isso não te está a dar resultados, olhas para o lado, vês alguém a conseguir resultados e começas a pensar, bem, vou modificar aqui o meu esquema todo. A verdade é que quanto mais mudas, menos vais conseguir, ok? Então, este é mesmo algo que não deves de todo, ok? Depois, uma coisa que então tens que ter assente é clareza no caminho que queres caminhar hoje, porque tens que ter um caminho para que possas ser consistente no mesmo, ok? Depois, clareza na meta é também saberes quanto é que tu queres faturar mensalmente, ok? Eu coloquei aqui 1500 euros como exemplo. Imagina que tu queres faturar mensalmente 1500 euros. Ok. Quantos processos, ou quantas consultorias, ou quantas mentorias, quantos produtos é que tens de fechar? Por exemplo, não é? Portanto, isto é só um exemplo de produto, um processo, mas também pode ser uma consultoria, uma mentoria, um produto, enfim. 4 processos para fechares 1500 euros, ou então 5 processos, vamos supor, ok? 5 processos para chegares aos 1500 euros, ok? Quantas sessões gratuitas ou quantas atividades e eventos gratuitos tu tens de fazer? Por exemplo, quantas sessões gratuitas tens que fazer? Quantos lives tens que fazer? Será que podes fazer um live por semana? Será que vais fazer um live 2 em 2 semanas? Será que vais fazer aulas para os teus ex-clientes, por exemplo, como é este o caso? Será que vais criar conteúdos com campanhas diferentes, com ofertas diferentes para cada produto que tu tenhas? Ou será que te vais focar no teu produto premium, não é? E vais fazer várias campanhas ao longo das semanas. Ou seja, o que é que tu tens que fazer em termos de gratuito e todo o plano de ação, ok? Para conseguires fechar os produtos que queres fechar, as vendas que queres fechar e faturares aquilo que queres faturar, ok? Portanto, isto vai ajudar-te muito a definir na tua cabeça aquilo que tu queres fazer e o que é que tens que fazer para chegar lá. E assim, não vais fazer tudo ao mesmo tempo e vais-te focar no mais importante para alcançares a tua meta mensal, ok? Agora, como é que ajudamos o nosso público e somos úteis para o mesmo? Então, vamos aqui dividir entre estratégias a curto prazo e estratégias a médio e longo prazo, ok? Estratégias a curto prazo, tu vais começar por perceber o que é que o teu público quer falando com ele, ok? Depois, quando tu falas com ele, à medida que vais falando, e eu normalmente aconselho sempre a falares entre 5 a 10 pessoas por dia que tenham a ver com o teu público, ok? Portanto, vais falando com essas pessoas e vais começando a oferecer lives, por exemplo, no final desses lives vais oferecer as tais sessões ou outras ofertas que tu tenhas, e-books ou até diretamente o teu produto, ok? Mas isto já vai fazer parte do teu plano de ação, como falámos há pouco. Então, estratégias a curto prazo. A partir do momento em que tu sabes que o teu público tem a dúvida X, Y e Z, tu vais fazer, por exemplo, um live por semana. E um live por semana vais oferecer 5. Eu vou colocar aqui um live por semana e oferta de 5 sessões gratuitas. Depois vendem o teu produto, não é? Workshops. Vais, por exemplo, fazer um workshop por mês. Ou seja, um lançamento por mês que vai vender o teu produto principal, ok? No caso das palestras, é a mesma coisa. Vais escolher workshops ou palestras, ou outra coisa, uma masterclass, enfim, tu depois vais ver aquilo que faz sentido para ti. Mas convém que seja uma vez por mês, ok? E aqui, estas aulas são aulas que tu vais dar ou aos teus clientes
ou a ex-clientes, mas que vais continuadamente gerar valor aos mesmos, ok? Portanto, o importante, aquilo que eu quero que tu percebas aqui é, convém, quantos mais canais, melhor, ok? Agora, estes canais de venda têm de estar ligados entre si, ok? Se tu estás só a criar um live porque sim, não vai resultar. O live tem que ter estratégia por detrás, o workshop a mesma coisa, os teus conteúdos de feed a mesma coisa, os teus stories a mesma coisa, ok? Eu aqui esqueci-me de colocar, mas também tem a ver com feed e stories, ok? Portanto, este, conteúdos no feed e no stories também são estratégias a curto prazo, ok? E todas estas estratégias têm que estar ligadas, elas não podem estar a falar de algo que tu não validaste já, que é uma necessidade do teu público, ok? E no final, todas elas têm de ter um CTA. CTA é quando tu ofereces uma sessão gratuita ou quando ofereces X vagas do teu produto. Portanto, tem que ter ou uma outra oferta. Um convite para uma aula, um convite para um workshop, um convite para um live, enfim, seja o que for, mas todas as tuas estratégias têm que ter sempre um CTA. Depois, estratégias a médio e a longo prazo. Aqui entram também os conteúdos de rede social, ok? Sempre com o objetivo de qual é que é o problema do teu público, qual é que é a solução para esse problema, ok? E o que é que ele tem que fazer para chegar lá. E no fim, CTA, ok? Depois, teres um perfil de cliente é muito importante. Só por aqui. É muito importante que tu tenhas sempre em mente um perfil de cliente. E como é que tu vais ter um perfil de cliente criado? Quando estás a falar com o teu público, à medida que tu vais falando com ele, tu vais traçando cada vez mais um perfil de cliente. Eu lembro-me tão bem que o meu primeiro cliente, quando eu passei do presencial para o online, o meu perfil de cliente foi criado sempre à medida do primeiro cliente que eu tive. Era uma business coach e eu lembro-me tão bem que eu ia-lhe fazendo mesmo perguntas, eu ia analisando as dificuldades dela, eu ia analisando os desejos dela e tudo aquilo que eu ia criando era para ela. Ok? Começou realmente assim. Depois, ter sempre, não só um perfil de cliente, mas ter sempre noção das promessas que tu queres criar. A promessa principal que vai aparecer na tua bio, mas também a promessa dos teus produtos, ok? É muito importante que o teu público perceba sempre qual é que é, qual é que é a promessa que tu lhe estás a fazer, ok? Porque senão ele acaba por não perceber como é que tu vais ali ajudá-lo, ok? Depois, não depender só das redes sociais. Isso eu estou-me a referir, por exemplo, ao WhatsApp. Eu tenho o meu grupo de venda diária que funciona diariamente com conteúdos exclusivos, com conteúdos mais detalhados, portanto, ora eu uso o áudio, portanto, é um ambiente mais exclusivo. E o que é que acontece aqui? Se eu deixar de ter redes sociais, eu vou ter sempre ali o WhatsApp, ok? Assim como também tenho o nosso grupo. E faz todo o sentido, porque se por alguma razão deixamos de ter, ou o Instagram vai abaixo, como já aconteceu, o nosso trabalho não para, ok? Depois, aqui, os nossos anúncios, não é? Que existe muito aqui esta questão de Sara, como é que eu faço com que os anúncios funcionem? Há aqui um à parte. Eu aconselho muito fazeres anúncios e funcionam muito bem. No entanto, eu aconselho que tu os faças quando já tens o orgânico trabalhado. O que é que isto quer dizer? Quando tu já tens um produto validado, quando já tens um público validado, ou seja, tu sabes que as pessoas que chegam até ti, cerca de 80%, elas têm aquela necessidade, pois é a necessidade que tu colocas na tua bio, qual é que é a sua necessidade e qual é que é o produto que elas querem, ok? Que tipo de produto é que elas estão à procura e o que é que esse produto tem. A partir do momento em que tens isto validado, claro que tu podes fazer isto também com anúncios, não é? Mas tu estás sempre a gastar dinheiro com os anúncios. Tu podes ir testando também com os anúncios. Mas eu prefiro
tratar do orgânico primeiro, portanto, trabalhar no orgânico e trabalha-se muito bem, só precisas ter contigo as estratégias de atração, principalmente, não é? Se tu aplicares estratégias de atração, tu consegues trabalhar muito bem no orgânico e depois, quando tiver já tudo validado, digamos assim, tu vais conseguir então trabalhar melhor através dos teus anúncios. E depois, nada mais, nada menos do que a nossa amiga consistência, não é? Que acabamos sempre por nos esquecer dela. Quer dizer, não esquecemos, mas esquecemos. Da nossa consistência, que nada disto vai funcionar se nós não formos consistentes, ok? Aliás, nenhum método funciona se nós não formos consistentes, ok? Depois, o que é que eu quero que tu tenhas também noção? A forma como tu vais ser útil para o teu público vai depender também, aliás, desculpa, vai depender também da forma como tu vais tratar e lidar com essas pessoas. Ou seja, que experiência é que tu estás a fazer com que o teu público tenha, ok? Muitas das vezes nós estamos numa de, eu quero é vender, eu estou é focado na venda e esquecemos muito da entrega. Mas a verdade é que não só o nosso conteúdo, como depois o nosso produto, ele tem que fazer passar uma experiência, ok? Por isso é que é muito importante o nosso conteúdo respeitar vários objetivos. Se tu neste momento não estás a respeitar uma linha editorial, se não estás a aplicar uma linha editorial para criar o teu conteúdo, então é normal que o teu conteúdo não funcione. Porque quando tu aplicas uma linha editorial, tu vais criar conteúdo com vários objetivos, tais como conteúdo de atração, conteúdo de conexão, conteúdo de geração de autoridade, conteúdo de venda, conteúdo de quebra de objeção e por aí fora. Se tu não tens durante a tua semana conteúdos com vários objetivos, então vai ser um conteúdo sem qualquer tipo de estratégia, portanto é conteúdo que não vai vender. Se o teu conteúdo não está a vender, então é uma perda de tempo aquilo que tu estás a criar, ok? Infelizmente é mesmo assim, e desculpa se estou a ser tão direta, mas é mesmo assim, porque eu própria também já passei por isso. O meu conteúdo não funcionava e eu estava só a criar conteúdo para respeitar calendário. Ele não tinha qualquer tipo de estratégia, eu achava que tinha, eu achava que era assim que ele ia chamar a atenção, mas não. Foi então que comecei a criar conteúdo com estratégia, a respeitar uma linha editorial, a respeitar os vários objetivos, e foi assim que tudo começou a funcionar, foi assim que começou a chegar a interação e as vendas. Eu tenho conteúdos de há um mês que ainda hoje estão a vender. Ou seja, eu posso criar, neste momento, eu posso dar-me ao luxo de criar menos conteúdos, não o faço, continuo a criar conteúdo todos os dias, mas eu posso me dar ao luxo hoje em dia de criar menos conteúdo, porque o conteúdo que eu criei lá atrás continua a vender. Ok? Então, tudo o que tu fazes tem de levar as pessoas a ter uma experiência que as faz comprar, ok? Por exemplo, convidar para a tua sessão. Ter sempre aqui a noção, conteúdos de redes sociais, 80% para gerar valor, 20% para venda. Por isso é que eu há pouco estava a dizer, o teu conteúdo tem de 80% gerar valor e 20% também tem de vender. Daí ele ter de ter vários objetivos, ok? Por exemplo, tu podes estar a criar um conteúdo de quebra de objeção e esse conteúdo no final, e eu ainda há pouco tempo fiz um desse género, que era, eu dizia às pessoas para me colocarem nos comentários a palavra objeção, se elas queriam ter acesso a 12 respostas que eu dou quando uma objeção me aparece, ok? E este era um conteúdo de gerar valor, porque a pessoa colocava a objeção, eu falava-lhe um pouco sobre as objeções e depois então, quando eu estava a gerar valor, eu direcionava a pessoa para o produto que é a aula de objeções. Ok? Portanto, tu tens que ter realmente em atenção isto, o teu conteúdo, todo o teu conteúdo vai vender, mesmo que não esteja a vender diretamente, ok? Se não estás a conseguir vender, ou se nem que seja teres alguém a mostrar interesse por mensagem, de perguntar qual é o teu trabalho, alguma coisa está errada, ok? Depois, não ter medo de vender. A venda é uma consequência das tuas ações. A partir do momento em que tu aplicas um método que aplique e que fale e que mencione três pilares: atração, comunicação e venda, a venda vai ser
feita de forma natural. Portanto, tu nem sequer vais ter a necessidade de estar constantemente a vender. Nem é constantemente, é que não vais estar a vender, ok? Eu, através do meu conteúdo, eu consigo vender sem estar a vender, não é? Por exemplo, se eu estou aqui e estou a dizer-te que neste momento tenho um mestre das vendas e está por este preço, eu estou-te a vender o mestre das vendas, certo? Mas se eu, por exemplo, olha, ainda há pouco estava a dar o exemplo da terapeuta que está no mestre das vendas neste momento e ela usa a numerologia para entregar, é uma das ferramentas que ela utiliza para entregar o seu produto aos seus pacientes, ok? O que é que eu fiz aqui? Eu estava a dizer-te que ela está dentro do mestre das vendas, não é? Já estou a vender o mestre das vendas sem estar a vender. Portanto, aqui a venda é mesmo uma consequência das tuas ações. Tu tens é de aplicar um método, como eu há pouco te disse. É aplicar um método e repetir o mesmo de forma consistente até ele funcionar, que ele vai funcionar. E logo, eu posso dizer, logo na primeira semana, se tu aplicas o método da forma correta, principalmente o pilar da atração, que é muito importante. O pilar da atração é um método 3 em 1. Só aplicando estratégias de atração, tu estás a atrair a pessoa certa até ti, consegues gerar valor a essa pessoa e consegues direcioná-la para um produto. É um 3 em 1. Portanto, só este, tu numa semana começas realmente a ver resultados. Se, lá está, falares com pelo menos 5 a 10 pessoas por dia, ok? Portanto, aqui não tens que ter medo de vender. Aqui tu tens que aplicar o método de forma consistente e a venda vai ser uma consequência dessas mesmas ações, ok? E nunca esquecer, ter sempre em atenção a meta, ok? Depois, ações constantes, que foi, ainda agora falei sobre isto, é o relacionamento, ou seja, como é que se relaciona? Como é que nos relacionamos? Aplicando estratégias de atração, importando com o público, ou seja, o público não é uma venda, o público é uma pessoa. Aliás, cada pessoa do teu público é uma pessoa, não é uma venda. Temos que olhar cada vez mais assim, ok? Até vou colocar aqui porque é muito importante. Cada pessoa do teu público não é uma venda, é uma pessoa. E depois há aqui outra coisa. As pessoas conectam-se com pessoas, ok? Portanto, à medida que tu te vais relacionando com o teu público, tu vais conseguindo perceber quem é que são estas pessoas e vais conseguindo também direcionar essas pessoas para a solução que elas estão a precisar, falando na necessidade delas, e vais também conseguir direcioná-las ou para uma sessão gratuita ou para, seja para o que for, uma oferta que tu tenhas, ou mesmo até para o teu produto, ok? Portanto, é muito importante esta questão. Se tu estiveres a fazer esta ação constante, eu posso te garantir, claro que não é a venda constante, portanto, a venda constante requer um método completo, não é? Este método de atração, comunicação e venda. A venda constante requer um método. No entanto, só esta parte, este pilar, o pilar da atração, o pilar do relacionamento, só este pilar tu notas uma diferença brutal, abismal no teu negócio. E posso dizer logo na primeira semana que tu aplicas este pilar, ok? É muito, muito, muito poderoso. Depois, por fim, o que é também ser útil para o nosso público? É nós sermos, é evoluirmos permanentemente, ok? Nós não temos que fazer todos os dias os 100%, não temos, mas nós temos que fazer o suficiente para termos sido melhores a cada dia que passou, ok? Portanto, não temos que fazer os 100% todos os dias. Aliás, eu própria não consigo fazer os meus 100% todos os dias. Há sempre alguma coisa que não dá ou algumas coisas que não dão para fazer, mas eu deito-me todos os dias com a minha cabeça na almofada a sentir-me bem, com a consciência tranquila de que fiz aquilo que podia com aquilo que tinha no meu dia, ok? Então, é muito importante, vou repetir novamente, falares com pelo menos 5 pessoas diferentes todos os dias, saber ouvir essas pessoas vão ter coisas ótimas para te dizer e essenciais para o desenvolvimento e sucesso do teu negócio, importares com essas pessoas, ou seja, quereres ajudar, não é direcionar logo essas pessoas para um produto, não é pensar na venda, é desfrutares do processo, ok? Depois, vais-te avaliar
pelo menos 2 vezes por mês, ou seja, 2 em 2 semanas, vais avaliando tudo aquilo que estás a fazer. Qual é que é o conteúdo que está a funcionar melhor? Se está a funcionar melhor, repete, assim como qualquer conteúdo que tu cries. Não estou só a falar de feed e stories, estou a falar mesmo de tudo, no geral. O que funciona é para repetir, ok? E depois continua, ou não continuas, mas começa a trabalhar o teu interior para continuares a seguir em frente e não te autossabotares. O que é que eu quero com isto dizer? Nós temos uma tendência gigante, mas gigante, para nos bloquearmos. E nós podemos ter connosco o melhor método de todos, nós podemos ter connosco a solução de todos os nossos problemas, as coisas não vão funcionar se a nossa mentalidade não estiver de acordo com o nosso objetivo, ok? Portanto, o que é que eu quero com isto dizer na prática? Eu sempre fui muito inconsistente e sempre, aliás, sou super procrastinadora se me deixar sê-lo e sou muito inconsistente se me deixar sê-lo, ok? Então eu tive que trabalhar nas crenças que me estavam a ajudar a não ser consistente e a ser procrastinadora, e continuo a trabalhá-las, não é? Para que eu não levasse isso para o meu negócio. E foi a partir daí, posso-te garantir, que foi a partir daí e também a partir do momento em que eu criei um porquê de eu estar aqui, um porquê de eu estar a criar o meu negócio, a partir do momento em que eu comecei a ser sincera comigo e que eu decidi que eu queria levar o meu negócio para a frente, à séria, e como é que eu ia fazer isso, ou porquê que eu ia fazer isso, a partir do momento em que eu criei um propósito e um porquê, as coisas começaram realmente a funcionar. Mas sem a mentalidade, e ainda hoje acabo por trabalhar isso diariamente. Aliás, eu neste momento, claro que este livro agora está como uma arte, não é? Uma obra de arte, porque o menino Vicente resolveu colocar aqui os seus autocolantes ontem à noite. Mas este livro, o Como Criar um Novo Eu, do Dr. Joe Dispenza, é ótimo nesse sentido. Como criar um novo eu. Aliás, é o que é o que eu te estou a dizer. Eu diariamente eu trabalho em mim para que a procrastinação e a inconsistência não tomem o seu lugar, não é? Portanto, não sejam superiores ao meu querer fazer, ok? Porque eu sempre quis ter um negócio próprio, mas eu não tinha as ferramentas mentais, digamos assim, não tinha a mentalidade certa e adequada ao objetivo que eu tinha e que tenho. E neste momento é uma diferença brutal. Portanto, evoluir permanentemente tem de ser o nosso objetivo. Se nós hoje estamos sentadinhos à espera que as coisas aconteçam, as coisas não vão acontecer. Se ficamos frustrados porque um produto não está a funcionar, das duas, uma, ou não avaliamos bem esse produto antes de o comprarmos, ou então esse produto é bom, mas nós não estamos a aplicar, ok? Portanto, eu sou da opinião que todas as estratégias funcionam se aplicadas de forma, portanto, com conexão, ou seja, todas as estratégias têm que estar ligadas, daí as estratégias avulso não serem uma solução, e sim aquilo que é a solução é o método. Um, mas as estratégias funcionam desde que estejam ligadas, ou seja, desde que estejam ligadas a um método. É um método que funciona porque é um método que te dá o passo a passo de tudo aquilo que tu tens que fazer por ordem, de tudo aquilo que tens que fazer diariamente, semanalmente e mensalmente, ok? Vamos ficar por aqui com esta nossa aula. Estou a gostar muito, aliás, eu gosto muito de ensinar e estar aqui a passar toda esta informação, todo este conteúdo, para mim faz todo o sentido. Esta aula vai ficar disponível apenas 24 horas, ou seja, amanhã eu vou retirá-la do ar, porque é uma aula exclusiva ao mestre das vendas, ok? Portanto, aqui para ti vai ficar disponível durante 24 horas. Amanhã, por esta hora, eu vou tirar esta aula do ar e vou colocá-la onde ela pertence, que é no Mestre das Vendas. Se por acaso fizer sentido para ti participar e garantir uma vaga no Mestre das Vendas, até ao fim do ano, o Mestre das Vendas está com um valor de menos 300 euros de investimento. A partir de janeiro, o Mestre das Vendas vai aumentar de preço. Portanto, se eu fosse a ti,
fazia sentido, pelo menos, querer saber mais informações sobre o Mestre das Vendas, ok? Se for o teu caso, aqui embaixo desta aula, eu vou deixar-te um link para que tu possas, então, saber mais informações sobre o Mestre das Vendas. E tenho todo o gosto em ter-te lá. É um método 100% certeiro para empreendedores que querem aprender a atrair, comunicar e vender o seu produto diariamente, ok? É um acompanhamento meu em grupo e individual, portanto, ele divide-se em duas partes e tem muita coisa para que tu. Aliás, arrisco-me a dizer que não precisas de mais nada se queres realmente aprender a atrair, a comunicar e a vender o teu produto. Tens tudo dentro do Mestre das Vendas, mas agora capta a ti, vê esta aula, aplica aqui tudo aquilo que eu te estive a dizer agora e se fizer sentido para ti dar o próximo passo, então eu tenho todo o gosto em receber-te aqui deste lado. Quanto a mim, é tudo. Vemo-nos na próxima quarta-feira. E outra coisa, relembro, esta aula só estará aqui disponível para ti durante 24 horas. Amanhã vou retirar porque faz parte de material exclusivo do Mestre das Vendas, ok? Quanto a mim, é tudo. Espero que tenhas um resto de boa quarta-feira e até já.